para esse protocolo, essa ideia que se sustenta nos nossos dias, pertinente à pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, ela tem que crescer. Você pode pregar uma mensagem, repetir ela, mas todas as vezes tem que ter uma novidade na mensagem. E o pregador, ele tem que ser autêntico. O que é autêntico? Ele tem que descobrir cada dia, segredos e fatores bíblicos. Então, para eu descobrir segredos bíblicos, eu tenho que todos os dias meditar na Bíblia e personagens novos. Por que eu coloquei segredos ligados a Gideão? Parece que é brincadeira, mas hoje nós temos conjuntos de tudo quanto é tipo, todas as igrejas, pertinente aos 300 de Gideão. Só se ouve falar dos 300 de Gideão. Parece que a história de Gideão só está ligada aos 300. Só que como a gente coloca segredos ligados a Gideão, é para dar um susto, os irmãos que estão estudando, para ver que não tem só uma coisa ligada a Gideão, tem várias coisas. Semana passada eu comecei falando do profeta, que o profeta ele está estreitamente ligado ao ministério, ou a chamada, vamos dizer assim, de Gideão. Gideão só se tornou o juiz porque Deus falou. Deus, quando Israel começa a clamar ao Senhor, de acordo com Juízes 6:8, o Senhor enviou um profeta. O Senhor enviou um profeta. E o profeta veio com a mensagem de Deus. E essa mensagem vai culminar na chamada de Gideão. Então aqui nós já aprendemos a lição. Antes de Gideão ser quem ele seria, Deus falou. Isso aqui é sério. Porque quem tem que avaliar o meu chamado não é pastor, não é minha esposa, primeiramente é Deus. Deus tem que me chamar. É bom que digamos, sou pregador porque Deus falou, sou presbítero, evangelista, pastor porque Deus falou. Então aqui nós temos, primeiro, parece coisa simples, mas não é simples. Uma pregação, sem usar esse segredo aqui, aí nós falamos dos profetas, 3 classes de profetas, os profetas enganadores, que ainda hoje existem muitos que são pessoas que profetizam por vaidade, são engano do seu íntimo, eles profetizam para ganhar dinheiro, para ganhar bolsa, ganhar carro. Dependendo de onde o cara estabeleceu uma igreja, e ele for conhecido como um profeta ali na localidade ali, o pessoal dá muito dinheiro para ele, mas ele não tem compromisso com a santidade. Aí tem os profetas do Senhor, que são boca de Deus também na terra, mas são profetas que eles profetizam só o que Deus manda. Agora tem os profetas da presença do Senhor. Esses profetas são mais ousados, pelo fato deles estar envolvidos com Deus, tanto na presença de Deus, tem um deles que Deus não precisa falar não. Ele já fala de Deus assim embaixo, porque tem comunhão com Deus. Aí eu dei exemplo de Moisés, de Elias, são profetas diferenciados. Jesus Cristo, ele foi um profeta. Ele foi um profeta. Olha o que diz aqui, Só que ele foi um profeta distinto dos demais. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem revelou. Então a revelação plena de Deus para a humanidade, quem traz é Jesus. Isso aqui é sério. Aí acontece aquele texto, até aqui, Lucas capítulo 7, acerca da viúva de Naim. A Bíblia diz que Jesus, após ressuscitar o menino, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esse termo grande profeta aqui
é grande mesmo. Nós temos os profetas menores e os profetas maiores, no quesito que eles escreveram. Agora, grande é só Jesus. Jesus é maior do que Elias, maior do que Moisés, maior do que todos os profetas que profetizaram. Jesus é maior, ele é grande, né? Ele é o maior dos profetas. E todos os profetas, eles tinham limite. Por mais que eles estavam apresentando Moisés, Elias, agora Jesus, quando ele profere, né? E ele é conhecido como profeta, ele diz assim: Moisés escreveu isso, isso, isso. Eu, porém, vos digo. Nenhum profeta podia colocar o eu na frente, só ele. Eu, porém, vos digo. Se um profeta dizer eu digo, é meio complicado. Você vê que todos os profetas, Elias, ele chega e fala: tão certo como vive o Senhor, Deus, em cuja presença eu estou. Colocou Deus na frente. Agora Jesus diz: Moisés disse isso, isso. Eu, porém, vos digo, acabou. Porque a palavra dele é a palavra de ordem. Então esse aqui eu mostrei para os irmãos, né? Falei para os irmãos. Aí tem um outro segredo: o anjo do Senhor. Eu nunca ouvi ninguém dando ênfase na pregação do Gideão, o anjo do Senhor. Existe na Bíblia, eu vou mostrar para os irmãos daqui a pouco, 3 termos ligados ao anjo do Senhor, né? Ou melhor, existem 3 significados na Bíblia para anjo. Eu acredito na existência de anjos. São conservos, né? São pessoas potentes. Acredito eu, melhor dizendo, se nós tivermos uma visão visível de um anjo, a nossa carne não está preparada, dependendo do estágio qual o anjo vir. Eles são seres poderosos, meu. Eles são seres poderosos. Há anjos que é enviado por Deus para fazer coisas extraordinárias. Mas no caso aqui, nós lemos, olha bem, então veio, olha que mistério aqui, irmão. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia prestando atenção, ó. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biescrita, né? E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem. A primeira frase que Gideão ouviu, isso aqui, ele vai precisar disso aqui lá na frente, tá, irmão? Por isso que ele tem que, ó. A primeira coisa que o anjo fala para ele é essa frase aí: o Senhor é contigo, homem valente. Que ele vai precisar, daqui a pouco ele precisa de entender o porquê Deus está chamando ele de valente e está dizendo que é com ele. Aí vamos lá, ó, nos 6 capítulos, ó. É o mesmo capítulo, só que eu pulei alguns versículos. Ali, quem lê a Bíblia a princípio na ótica histórica, só no natural, não vai perceber muita coisa não. Mas quando você começa a ir para o versículo 14, versículo 16, olha o que diz a Bíblia: então se virou o Senhor para ele e disse. Mas não é o anjo que está falando? Agora muda a frase. E virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai meu Senhor, ai Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a menor, a mais pobre, e eu o menor da casa do meu pai.
tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo. Mas lá no versículo 12, o anjo que diz: o Senhor é contigo, varão. Agora, o anjo, ele se revela como o Senhor. E ele diz assim: tornou-lhe o Senhor. E diz: já que eu sou contigo. O anjo diz assim: o Senhor é contigo. Só que é o mesmo anjo que está falando com ele ali. Só que a expressão do anjo agora é de Senhor. Já que eu estou contigo, ferirá os medianitas como se fosse um só homem. Aí eu coloquei aqui: o anjo do Senhor é revelado como o próprio Senhor. Isso aqui é uma linguística no Velho Testamento de teofania, né? Teofania. Nós vamos estudar isso. Daqui a pouco nós vamos estudar. É aparições de Deus. Deus aparecia, né, em objetos. Existe quando a gente estuda teologia, existe uma linguagem, né? Metamorfismo, atribuições de Deus à figura humana. Mas às vezes Deus, ele se manifesta através de uma rocha, né, para identificar. Aqui, o próprio anjo que está falando com Gideão, que apareceu em Gideão, está se revelando que é o próprio Deus. Ó, e viu Gideão, aí volta, 22 e 24. E viu Gideão que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz, né? Do hebraico está Yahvé, Yahvé, Shalom. Ainda até o dia de hoje, naquela época que foi escrito, o altar em ofra que pertence aos israelitas, né? Mas o que eu quero te chamar a atenção aqui? Esse anjo aqui, ele é distinto. Você vê que uma hora Gideão chama ele de anjo, o anjo do Senhor, outra hora ele aparece como Senhor. Que anjo é esse que frequentemente, no livro de Juízes, ele aparece várias vezes? Que anjo é esse que ele é distinto no Velho Testamento? Ele aparece com a autoridade do próprio Deus. Esse anjo aqui, ele recebia adoração. Esse recebe. Você vê que em Apocalipse, João vai se prostrar diante de um anjo que está abrindo o rolo da revelação para ele. O anjo diz: não, eu sou conservo seu, adorar somente a Deus. Porque esse anjo aqui recebe adoração, recebe oferta, recebe sacrifício, e os anjos, né, que é no Apocalipse, outros anjos não recebem adoração. Por quê? Esse anjo aqui não é qualquer um anjo. Mas esse anjo aí, porque tem muitas vezes que a pessoa está pregando, fala em anjo aí, se levanta. Esse anjo aí não é o próprio Jesus, é. Isso aí é uma teofonia. É o próprio Jesus no Velho Testamento. Porque, isso aí. A gente não pode, a gente falamos hoje de Jesus. Só que quando se refere ao Antigo Testamento, Jesus, a pessoa de Jesus ainda não tinha sido revelada à humanidade. Só que ele é Deus. Sempre foi. Né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então qual é o termo que a gente usamos para esse anjo aqui? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus agora, quando ele vai ser revelado. Então esse anjo aqui é o próprio Jesus, filho. Alguns acreditam, alguns, né, elegem, é Miguel. Não tem nada de Miguel. É a própria pessoa de Jesus se revelando como Deus, como Senhor, ali no Velho Testamento. Aí eu vou mostrar isso aqui agora, rápido. Significados da palavra anjo na Bíblia. Primeiro, a palavra anjo, tanto no grego quanto no hebraico, significa mensageiros, ou aquele que leva a mensagem. O significado literário. Só que quando a gente olha para o significado da palavra anjo na Bíblia, nós vamos achar três. Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, Jesus que está falando. No capítulo
2, 3, Jesus compara os pastores locais das igrejas locais. Ele diz assim: aos anjos da igreja em Éfeso, Esmirna, Sárdia. Ele usa o termo aos anjos ali, porque cada pastor local, ele tem que entender isso, é uma autoridade espiritual na terra, e ele tem que ter um contato diretamente com Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, Jesus falou para Pedro: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Por quê? Quando coloca-se um pastor, pastor numa localidade, ele tem que ser visto por Deus como anjo da localidade. Ele tem que ter acesso com Deus e acesso com a membresia. Por isso que os pastores são chamados. E é sério isso aqui, tá, irmão? Ou é um anjo de Deus, ou é um anjo do capeta. Tem dois. Por isso que não pode tocar em pastor. Na verdade, não pode tocar em ninguém que tem uma unção de Deus. Agora, o pastor da localidade é Jesus. Ao anjo, você vê que a cobrança não vem. Jesus, ele pode ler. Jesus não cobra da membresia primeiro, ele cobra do anjo. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, em Sárdia. Aí ele fala: lembra de onde caíste. Mas se ele está caído, toda a igreja está. Só que o pastor não vai falar com a membresia. Jesus não fala com a membresia. Jesus primeiro fala como anjo, porque ele é representante da igreja na localidade. Por isso que não pode mexer com pastor sério, Qualquer pastor tem não pode mexer não. Mas tem que ver, irmão? Se é um anjo, tem dois tipos de anjo: o anjo da luz e o anjo da treva. O anjo caído e o anjo da glória de Deus. Tem que saber qual é o anjo que está na localidade. Sério? Mas aqui na Apocalipse, os pastores são chamados de anjo. Aí vem o segundo, quando a gente lê essa expressão aqui, este artigo, um anjo do Senhor. O Velho Testamento você vai encontrar poucas vezes, mas assim, o anjo do Senhor. Um anjo do Senhor refere-se a um anjo específico de Deus, mandado para realizar algo. E um dos serafins voou e foi até Isaías e purificou. Ali é um anjo. Um anjo do Senhor feriu 185 mil soldados assírios. Um anjo do Senhor é um querubim, porque os querubins, eles guardam a santidade de Deus. Eles matam por causa do nome de Deus. E não tem piedade não, tá, gente? Eles vêm para... Se Deus permitir você ver um querubim, pode saber que ele vai fazer alguma coisa na localidade. Porque o querubim ele não vem para brincar. Ele não brinca. Ele vem para cumprir a justiça de Deus. Eu tive um sonho, pastor, que até hoje eu não entendi. Eu sonhei que eu voava, chegava no céu. Eu chegava lá, tinha um homem, um pombo gigante. Só que ele só ficava disposto, não dava a frente para ele não, só disposto. Aí de repente ele desabava, agora que se caísse dentro do curral, assim, um monte de pastores, um monte de ovelhas. De ovelha eu ficava sentada ali e aqueles pastores me chamavam, traziam comida para mim comer. Até hoje eu não consegui entender. Esse voar da senhora é um preparo espiritual, Agora de lá para cá só tem que orar nisso para Deus mostrar o que é. Agora esse voando aí é Deus revestindo a senhora, e a senhora está bem espiritual. Quando a senhora ter sonho voando, é vida espiritual bem com Deus, Na verdade eu tive uma meia balançadinha, Mas só que Deus, na verdade, eu pareci que essa voada minha, que eu ia cair, desabar, mas Deus não ia permitir que eu ficasse. Entendi. Prostrado. É um mistério. Esse anjo de Deus aqui, irmão, nós convivemos, porque nós estamos vivendo muito
Nós estamos vivendo. Você não vai encontrar em muitos outros lugares menção do nome de Deus, Apocalipse. Mas os anjos de Deus sempre esteve envolvidos com o povo de Deus, né? Desde lá de trás. Inclusive em Hebreus fala, né, que muitas pessoas receberam anjos do Senhor, o próprio Senhor, disfarçado. Que a pessoa um anjo do Senhor na sua casa, que às vezes imaginamos nós que anjo vai vir de asa, né? Às vezes vem uma pessoa normal, conversa com você, fala com você e você é. Para você não ficar, depois vai embora, libera uma bênção. Só o tanto de testemunho que nós temos aí, meu irmão. Testemunho. Conta-se com o irmão, rapaz. O irmão estava lá no Nordeste, o irmão estava no vento. Ele conta esse testemunho para tudo quanto é lugar. Ele estava no vento, na prova, no processo. Pegava a bicicleta, saía de manhã cedo, entregando currículo, pedindo emprego, ninguém dava nada. Nem vaga de ajudante de pedreiro dava para ele. É um processo. Um dia, ele virou para a esposa dele e falou: só vou voltar quando eu arrumar um emprego. Nisso que ele saiu, passado as 2 horas que saiu, chegou um caminhão. Não é carrinho não, chegou um caminhão de cesta de compra na casa dele. Entregou, mandou bater. Aí estava o endereço dele, o nome dele. Aí a esposa dele não tinha telefone, não tinha como falar. Abriu o biscoito, foi dando no menino. Aí ele chegou tarde. A esposa dele foi receber ele: meu bem, você não sabe o que aconteceu. O seu irmão mandou entregar uma cesta que disse que era seu irmão, tá o seu nome, o seu CPF, uma assinatura do seu irmão, mandou entregar aqui. Minha esposa, você sabe que eu não tenho irmão. Não é para você abrir isso, não, foi engano. Não, vou deixar os meninos morrer de fome. Disse que tinha tudo que eles nem imaginavam, irmão. Carne de primeira, cesta boa. Aí ele, com medo, pegou a bicicleta, colocou a esposa dele, pegou os filhos, deixou com o vizinho e foi lá. Vou lá no mercado, porque isso é engano. Quando chegou no mercado: olha, eu quero conversar. Não, já vai fechar o mercado. Não, eu sou fulano de tal, porque bateram uma compra lá, muita coisa lá em casa. Aí quando falou o nome dele, aí mandou chamar o gerente. Ó, gerente, eu estava te aguardando, rapaz. Você estava me aguardando? Como assim? É que o seu irmão falou que você ia vir cá. Meu irmão? Eu não tenho irmão não, rapaz. Não, vem cá, não dá nem para a gente conversar aqui no meio, vem lá na minha sala. Rapaz, seu irmão estava acompanhado, mas seu irmão era bonito demais, bem vestido. Tinha uns companheiros dele também bem vestidos, bonito, rapaz, eles. E parecia que eles não eram daqui do Brasil, não. Parecia que eles eram de fora, mas ele falou que é seu irmão. Tudo que eles falaram bateu. Meu irmão. E quando eles foram efetuar o pagamento da compra, eu nunca vi isso. Perguntei se eles iam passar no crédito, no cartão, no cheque. Eles me deram barra de ouro. Abriu a gaveta da barra de ouro. E eu nunca vi barra de ouro igual essa. Quando mostrou o irmão começou a chorar e falar em línguas estranhas. E falou: não tem irmão não. Eles falaram essa língua aí que você está falando, ó. Essa língua que você acabou de falar, eles falavam. Falou que é teu irmão. E tem mais. Eles falaram que você ia voltar aqui e para mim depois te dar o que sobrar, o troco, é para mim te dar. Só que eu tenho que ir no banco, porque eu tenho como te dar o troco. É muito dinheiro que eu vou ter que te dar. Vou ter que dividir para te dar o troco. O irmão pegou a bicicleta e voltou falando uns estranhos.
Jesus foi no mercado com o anjo Aleluia, Jesus. para operar essa maravilha na vida do crente. Glória a Deus. Então isso acontece. Vocês estão entendendo isso? Ó, o anjo do Senhor revela a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Eu vou mostrar aqui. Observações. Um anjo, quando a gente lê na Bíblia, um anjo é artigo indefinido. É o que eu digo. O que é um artigo indefinido? Uma, uns, umas. Isso é artigo definido. Então, quando a gente olha ali uma, então o artigo indefinido no singular, né? No caso, mas pode ser mais. Algum anjo ou qualquer anjo. Então é um artigo definido, pode ser qualquer anjo. Pode ser um querubim, um anjo normal, da categoria normal. Pode ser qualquer anjo. Agora, quando a gente lê o anjo, é o artigo definido. Aí eu coloquei ali, o artigo, quando a gente lê o, é o artigo definido, masculino singular, que se aplica a um ser determinado. O que é isso? Não era qualquer anjo, era o anjo do Senhor. Isso é, era o próprio Jesus se revelando a Gideão. O próprio Jesus se revelando a Gideão, como se revelou, no capítulo 31, versículo 11 de Gênesis. Não diz o anjo não, tá, irmão? A gente Jacó agarrou o anjo. Você não encontra isso no dia do encontro. Só encontra Osés falando. Lá na frente, Osés fala com revelação. Mas no texto do encontro, fala anjo de Deus, Osés. Só que no texto aqui, diz que é um varão. Porque na mente de Jacó, ele mandou mensageiro, o mensageiro falou: Isaú está vindo com 400 homens. Ele achou que esse homem aqui que encontra com ele é um dos falando. Falou: 400, eu não dou conta, mais um, arrebento o pau. Achou que era luta normal. Só que quando o dia vai amanhecer, ele vai ver o esplendor. Aí ele já ferido, ele segura e diz: eu não te deixo quando me abençoares. Aí o texto diz que é o varão. Só que o termo varão ali é o que eu mostrei aos irmãos aqui, é Ish, que aponta para Jesus, né? Aponta para Jesus. Então, Gideão, em uma teofania, ele está tendo um encontro com o próprio Jesus. Aí eu coloquei aqui um desdobramento de Elias, né? Os 4 elementos usados para alimentar Elias e os dias maus da vida do profeta. Os corvos. Tem gente que quer inventar coisa. Só que o corvos aqui é aves, imundas, né? Beberás torrentes, olha o texto aqui, E beberás torrentes, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentam. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do torrente. Tinha água à vontade, agora carne, né? E pão, quem trazia eram os corvos. Sobrenatural de Deus. Aqui tem uma mensagem, eu vou ficar mexendo. A viúva. Capítulo 17 ainda, versículo 9. Após secar o ribeiro, o Querite, e uma das variantes hebraicas para Querite, porque o Querite tem um significado só. Querite significa medida, né? Ou colocar a medida certa. Mas a variante avançada para encontrar a etimologia é cortar, diminuir, para encaixar no lugar certo. Tem quando você tem uma peça que você quer colocar no lugar, mas não cabe. Aí você tem que diminuir ela, cortar, para encaixar. É isso a etimologia do Querite. Quando Deus leva Elias para o Querite, é Deus trabalhando para colocar Elias no lugar certo. Aí vem a viúva. Essa viúva aqui é engraçada. Estamos no vento. Estamos na prova. Às vezes Deus nos testa, irmão. Na mente dessa mulher aqui,
Ela está catando graveto, pensando: vou fazer a última refeição e vou ver meu filho morrer. Depois eu vou morrer também. Só que Deus manda Elias ir lá. Podia ir em qualquer lugar, mas Deus falou um local para ele: vai, em Sarepta de Sidom, porque eu ordenei lá uma viúva que te sustenta. Deus ordenou, mas a viúva nem sabia que era a ordem de Deus. Você pode ler o texto. Aqui, ó. Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Por que esse termo aqui pertence a Sidom? Porque é território de Jezabel. Deus vai sustentar Elias no território do inimigo. Demora-te ali, ó. Não fica não, você vai demorar ali, fica um tempo ali. E ele ficou um tempo aqui, tá, irmão? Onde eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Mas qual é o estado da mulher? A mulher é rica, imaginemos nós. A pessoa está falando com você vai lá, fulano vai te sustentar. Você chega lá, é pobre de morrer. Mas pior que é você, meu. Tem que ser do lado de Deus. Você imagina, na nossa mente, Deus ordenou alguém para me sustentar, é rico. É gente que tem grana. Só que chegou lá e a mulher está no vento. Mas Deus quer honrar ela, né? Elias lhe disse: não temas. Primeiro, deixa eu explicar isso aqui. Elias, ele chegou, chegou mostrando que ele era, mas chegou tranquilo. E ela estava catando um graveto, ele pede um copo de água. Quando ela vira para pegar o copo de água, ele diz: pede ela isso aqui. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que eu te disse, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora, depois fará para ti mesmo e para o teu filho. Calma aí, Elias, nenhuma mãe faz isso. Nenhuma mãe. Primeiro vai cuidar do filho, depois dela, depois do marido, depois de todo mundo. Primeiro é o filho. Só que o Elias está querendo mexer no emocional dessa mulher. Porque tem milagre que acontece que Deus mexe na nossa estrutura por dentro. Ó, faz primeiro para mim, depois vai para você e teu filho. Primeiro é para mim. Se for essa mulher que não conhece a quebrantamento, é ruim. Meu filho é prioridade. As mães hoje dizem isso. Meu filho parou? Não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ficou 3 anos, 6 meses sem chover. Enquanto não chover, Deus tinha milagre na casa dessa mulher. Ó, a panela dela tinha farinha, a botija dela tinha azeite. Virou uma fábrica ali de farinha e azeite. Ninguém via muito, mas Deus também não deixava acabar. Era o pão de cada dia, mas estava condicionado: faça primeiro para mim. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da botija não voltará, mas primeiro faça para mim. O que é isso aqui? O reino, meu irmão. Toda vez que você prioriza o reino de Deus, ele não deixa de faltar nada. Cuida do reino, que o reino cuida de você. Glória a Deus. Faça para Deus sem miséria, porque Deus vai te honrar. Sabe qual é o nosso problema? É aquele problema de Joás lá. Vai consultar o Eliseu já está morrendo. Ele chora porque sabe que o homem de Deus está morrendo. O homem de Deus fala: olha, pega uma flecha, um arco, uma flecha, abre a janela para o Oriente, abriu, lança a flecha. Calma aí, não lança agora não. Deixa eu pegar na sua mão, que é ato profético. Quando Eliseu coloca a mão dele na mão do menino, não é a mão de Eliseu, é a própria mão de Deus. Eliseu ali representa Deus. O Joás, ele puxa, mas quem vai lançar é Deus. Quando a flecha voa, cai no azeite, o Eliseu grita: flecha do livramento do Senhor contra os sírios. Só isso.
Aí ele já fica, tem vitória contra o Sírio. Aí o Eliseu, acabou não. Pega ali um arco, melhor, pega flechas e fere a terra. A Bíblia diz que o rei lá, desanimado, desmotivado, não priorizando nada do reino, né? Achando que é tudo bobeira, mas com preguiça, ajoelha lá, 1, 2, 3, morrendo. Aqui esse doideiro do profeta. O texto diz que Eliseu fica irado, fica indignado com aquela atitude e fala para ele: esperava eu, rapaz, que você viria a terra de 5 a 6 vezes para Deus te dar vitória para sempre contra o Sírio. Só 3 vezes obterá vitória, mas nunca. Você vai guerrear contra os sírios, vencerá 3 vezes. Se você fere a terra 5, 6 vezes, você ia ter vitória total, absoluta. Vitória sempre seria vitória. Agora você só vai ter 3 vezes. Por quê? Nosso cego espiritual. Tem gente assim, meu irmão. Tem gente que não prioriza Deus, quer cantar de vitória. Eu quero vitória. Eu quero que Deus dê vitória. Só que sua vitória vem contra gota, pequenininha assim. Agora, quem entrega para o reino de verdade, o reino cuida de você. Cuida. Deus te dá vitória para o reino. Se preciso for, meu irmão, Deus manda até corpo levar comida para você. Aí vem aqui, ó. Eu falei isso aqui para falar desse anjo aqui, ó. Olha o cenário aqui, ó. O cenário. Elias está dormindo. Perto da cabeça de Elias tem uma botija. Não estava antes. O céu que providenciou pão e uma botija de água. Isso aqui tem um mistério aqui nessa botija de água. E o termo está escrito assim: pão cozido sobre a brasa. Esse termo pão cozido sobre a brasa é só na Bíblia que existe. Porque brasa não é para cozinhar, é passar. Agora esse significado ali, pão cozido sobre a brasa, tem um significado. Porque cozido é de dentro para fora, né? Assado é de fora para dentro. Só que o termo o pão está cozido sobre a brasa. O pão já está preparado por dentro. Elias ouviu o anjo. Aí está aqui, ó. Deitou-se e dormiu debaixo de um zinco. E eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Olhou, aí Elias, olha o que Elias diz. O anjo diz: levanta e come. Ele olha para o anjo assim, e olha perto da sua cabeça, e vê o pão cozido sobre pedras. Olha o que diz aqui o texto: pão cozido sobre pedras em brasas, e uma botija de água. Comeu, bebeu e dormiu. O texto termina assim. Mas calma aí, meu. Elias está vendo um anjo do Senhor. E ele não, aqui no texto, ele não dá nenhuma moral para o anjo. Olha o texto aqui. Ele vê o anjo como se estivesse vendo qualquer uma pessoa normal. Você vê que ele vê o anjo, come, bebe e deitou e dormiu de novo. Às vezes dá vontade de entrar no texto e falar: Elias, pelo amor de Deus, eu estou doidinho para ver um anjo. E você está vendo um anjo aí, camarada, você não faz nada. Tem irmão no nosso meio, se vê anjo aí, vive, pelo amor de Deus. Por isso que Deus acabou até de ficar mostrando o anjo para muita gente aí, meu irmão. Porque tem gente que se vê anjo e esquece, virou idolatria. Aí tem gente que não vê, Elias está vendo um anjo e não faz nada, volta a dormir. O problema não é o anjo, é Elias. Elias está no dia mal da sua vida, no dia mal da nossa vida, irmão. O anjo não resolve o nosso problema. Corvo não resolve, viúva não resolve, pastor não resolve, profeta não resolve. Quando você está passando dia mal, pelo contexto do capítulo 19, dá a ideia que Elias está entrando até em depressão, meu irmão. Antigamente era um tabu falar que um homem de Deus entrava em depressão. Hoje, com as pesquisas avançadas, com os estudos aí,
É possível o de Deus entrar em depressão. Elias está pedindo a morte, quer ficar sozinho. Ele deixou o moço dele, pode ler o texto, e foi errante para o deserto para ficar sozinho. Começou a fazer umas orações estranhas, né? Me mata, Senhor. Só eu estou de profeta, não tenho mais ninguém, em outras palavras, e eu tenho sido zeloso. Aí começou a fazer umas orações meio malucas, que é o dia mau. O dia mau você fala coisa por coisa. O dia mau não é. Não tem ninguém para te ajudar. Aí o cenário parece que é o mesmo. O cenário parece que é o mesmo, mas ali no texto do 5, 6, diz um anjo, eu expliquei. É um anjo específico para alimentar Elias. Agora o cenário muda. Tem pão, tem água. Elias está ali deitado embaixo do zinco, está desanimado. Mas quem vem a Elias não é o mesmo anjo, não. Aí diz assim, olha o texto que diz, ó. Por isso que a gente abriu como observou esse detalhe. Voltou segunda vez o anjo. Ó, voltou a segunda vez o anjo do Senhor. Na primeira expressão, ó, eis que um anjo, eu expliquei agora há pouco o que é artigo indefinido. Anjo, agora, parece até que é o mesmo anjo, mas não é. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor. O outro anjo não faz isso aqui não. O que esse segundo faz? Tocou. Esse toca em Elias, para acordar Elias. E disse: levanta-te e come. Elias olha, já não vê aqui, porque ele olhou o outro anjo e ficou ali. Agora, quando ele olha para esse anjo que tocou nele, só o toque desse anjo já mudou Elias ali. Levanta-te, come, porque porque o caminho te será sobremodo longo, ou longo será a sua caminhada. Fez promessa. Quando o anjo tocou e mandou levantar, de imediato, levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias, 40 noites até o Horebe. A referente ao Horebe aqui é o lugar onde Deus se manifesta, que é o Sinai, né? Monte de Deus. Por quê? O primeiro anjo faz Elias dormir. Dá pão, comida, Elias não dá bola. Agora ele se desperta e Elias come e anda. Depois disso aqui, você nunca mais vai ver Elias querendo desanimar. Pelo contrário, ele vai caminhar até o arrebatamento. Porque o anjo do Senhor, como eu falei aqui, é revelado uma segunda pessoa da Santíssima Trindade. Isso aqui, ó. Jesus, o pão ali, a água ali, o anjo ali, representa Jesus no Novo Testamento. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei, né, pela vida do mundo é a minha carne. Que é a volta de Jesus. É o próprio Jesus, Deus foi. Que nós falamos, quando você usa um termo para aplicar no Velho Testamento, você não fala Jesus. Alguns falam Deus. Mas é a segunda pessoa, porque é Deus também, é a segunda pessoa que aponta para Jesus no lugar. Né? Que aponta para Jesus. Esse anjo é um anjo específico, que aponta para Jesus, que vai ser revelado depois. Né? Aquela rocha, um monte de coisa que é Jesus ali, só que é mistério. Então, o anjo ali que apareceu a Elias é o mesmo que apareceu a Gideão. Né? Primeiro Gideão vê um anjo, o Senhor é contigo. Depois, já que eu estou contigo, é o próprio Jesus dizendo: a minha presença não sai da tua vida. Porque é só a presença de Jesus que nos tira do lugar, irmão. Elias, ele podia ser alimentado por povo, ele ficar ali, viúvo, ele ficaria ali. O anjo, como ele ficou agora, quando vem Jesus, né?
senão fica mais do mesmo lugar. Existe coisa na minha e na sua vida que só Jesus pode fazer. Só Jesus pode levantar. Né? Só Jesus ele tem esse poder. Então, esse aqui é o segundo segredo ligado a Gideão. Então vou sair daqui, vou entrar na matéria oficial. Semana que vem nós falaremos mais um pouco, tá? Para a gente falar. Porque o termo Jeová se tornou, né, na época do Império Romano, se tornou um termo profano. Quando foi traduzir esse nome, né, essa letra aí equivale no hebraico, Yud, Re, Vav, Re. Se lê daqui para lá, tá? É Iavé. A melhor forma de nós falarmos o nome de Deus em português não é Jeová, é Iavé. 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 Porque na letra, no hebraico não tem a letra J, não. Então é Iavé. Iavé. Então quando coloca ali, para sempre, Iavé, a tua palavra permanece. Então esse termo Iavé equivale ao nosso Deus. Tudo que a gente imagina acerca de Deus está ligado a este nome. O Deus soberano, Criador, Redentor, tudo. Porque esse nome é infinito. Esse nome é tremendo. Isso aqui é a nossa sigla. Deixa eu... Aí, eu acho que eu vejo aqui, ó. Essa é a nossa sigla, a segunda sigla. Por que eu coloquei esse módulo 3? É por causa do livro, tá? Apologética, hermenêutica e homilética. Então são 3 matérias que nós vamos estudar. Hermenêutica. Então vem uma pergunta que não quer calar. O que é hermenêutica? De onde procede a palavra hermenêutica? Uma pergunta aí. O que é hermenêutica e de onde procede essa palavra? O termo hermenêutica procede de Hermes, né? Na língua latina, que é o português que falamos, é Hermes. Então, hermenêutica vem desse termo aí, desse nome. Então, para mim entender, à luz da Bíblia, o que é Hermes, vamos ver isso aqui. Barnabé e Paulo e a visão dos gregos. Estão fazendo a obra missionária. Tinha um paralítico no contexto aqui. Todo mundo conhecia ele. O camarada era conhecido ali na cidade. Lista, né? Sai da Icônia, vai para Lista. Ele era conhecido ali, o paralítico. Paulo e Barnabé viram que ele tinha fé para ser curado. Oraram, o camarada levantou. Quando esse camarada levantou e começou a andar, toda a cidade, todo mundo veio, né? Lá em cima, lá. Parece bem pouco, né? Mais de um. Aí entra esse texto aí, ó. Então vem todo mundo e eles começam a gritar: Deus visitou o seu, né? Os deuses desceram entre nós. Aí chegou para Barnabé. Aqui nós temos que aprender uma lição, tá, irmão?
Paulo, ele era aprendiz de Barnabé aqui, ó. Barnabé e Paulo. A primeira obra missionária. Quem está levando Paulo é Barnabé. Né? Barnabé tinha autonomia. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque eram este o principal portador da palavra. Nota, Atos capítulo 14, 12, o texto mostra que o povo olha para ele, pensava que os dois visitantes fossem dois deuses. Meu irmão, olha a estrutura do camarada, hein? Homem de Deus. Pensava que Paulo e Barnabé eram dois deuses. Zeus, que foi chamado, né? Zeus era o deus principal do panteão grego. E Hermes era o mensageiro dos deuses. Júpiter e Mercúrio, que é o Hermes, e os deuses, né? No grego, os romanos chamam eles de Júpiter e Mercúrio, os gregos chamavam de Zeuses e Hermes. Júpiter e Mercúrio são os nomes latinos, porque os romanos é da onde veio o latim, equivalentes aos nomes gregos desses mesmos deuses. Mas os termos gregos que deveriam ser usados, sendo Paulo portador dos dois, o povo chamou de Hermes, porque falava bem. Enquanto Barnabé, o mais silencioso, que permanecia em segundo plano, chamava de Zeus, o pai dos deuses. Havia lendas que contavam que esses dois deuses visitaram os habitantes dessa região em outras ocasiões. Havia uma lenda local que dizia que o Hermes e os deuses tinham descido uma época atrás lá, e quando eles veem Barnabé e vê Paulo, eles acreditam que são esses deuses. Barnabé, ele diz que é Zeuses. Paulo é o Hermes, porque falava bem. Então, daqui desse termo aqui, nós vamos entender o que é hermenêutica, porque a hermenêutica vem do Hermes. Aí está o termo grego aqui, a palavra grega, Atos. Ó, isso aqui é o Atos 12, 14, 12 em grego, eu não vou ficar lendo. Só que ali, ó, Zeus, dia, né? A maior divindade da Grécia. É o deus do trovão, né? A mitologia. Paulo, eles chamaram de Hermes, que é o pai da hermenêutica. Fala bem. Fala bem. Quem é o Zeus? Esses camaradas aqui na figura. Na mitologia grega, ele era o pai dos deuses. Era o Deus maior. Deus do trovão. Sempre aparecia com um raio na mão, que era onde constituía o seu poder. Zeus, Júpiter, Deus do trovão. Aí temos esse daqui agora, o Hermes. O Hermes da mitologia grega é um deus completo. É um deus completo. O Hermes é um deus completo. Ele era veloz. Ele, pela sua fala, ele parava a guerra. Ele era mensageiro dos deuses, olha aí, ó, na mitologia grega. Por que eu estou mostrando isso, irmão? Porque a palavra hermenêutica vem de Hermes. Hermes é um deus completo, né? Na mitologia grega. Mas vamos ver aqui. Hermes, filho de Zeus, na mitologia grega, além de status de divindade grega, notabilizou-se como mensageiro dos deuses. No universo romano era chamado de Mercúrio.
Segundo os romanos, tratava-se da divindade encarregada de conduzir a mensagem de Júpiter, de Zeus. Então Hermes, ele recebia na mitologia a mensagem de Zeus e entregava. Por que eu estou mostrando isso? Porque esses dois homens de Deus foram comparados. O apóstolo Paulo, ele falava bem. A pregação, o ensino dele é tão dentro da hermenêutica que ele foi comparado com o próprio, né? A palavra hermenêutica, portanto, do grego é hermeneutikos, traz como radical a raiz e as letras do nome Hermes, né? Significa interpretação do sentido da palavra e do texto em geral. Por que a gente precisa estudar isso aqui? Porque hoje existem muitas interpretações errôneas da Bíblia. Por isso que existe igreja de tudo quanto é gosto. Gente que defende uma coisa, não defende outra, até falta hermenêutica. Irmão, eu acho isso, eu acho aquilo. Mas não é achar, é o que a interpretação bíblica tem, no sentido certo. A interpretação de um autor e da sua obra, interpretação do signo e da sua representação simbólica, uma cultura, interpretação de textos sagrados e filosóficos, observações. Hermes interpretava com riquezas de detalhe a vontade e os desejos de Zeus, ao destinatários de sua mensagem. Então o pregador do Evangelho, ele tem que trazer a interpretação da vontade de Deus para aqueles que estão ouvindo a mensagem do Evangelho. Deus trabalha com a revelação? Trabalha. Só que a hermenêutica, como eu mostrei um tempo atrás, é uma técnica. Para você não trabalhar só com técnica. Você tem as ferramentas que vai te levar, te conduzir até a revelação de Deus. Já vou ler de lá. Hermeneutique, portanto, é a arte especial do que se refere à Escritura Sagrada. Trata-se da arte de interpretar a Bíblia. A palavra arte procede do latim artes e do grego técnica. A etimologia é capacidade que tem o ser humano de pôr em prática uma ideia, valendo-se da faculdade de dominar aquilo que se propõe a fazer. Então, aqui nós aprendemos arte. A hermenêutica é uma arte. Então, quem usa a hermenêutica é um artista. Não é qualquer um que é um artista, não, né? Isso aqui é os termos técnicos. É você estudar as linhas, as entrelinhas, é você sair do. É ir mais fundo. Existe esse tipo de hermenêutica, eu coloquei mais um pouco no livro. Hermenêutica jurídica, católica, umbandista, religiosa, política, adventistas, todas essas coisas é isso, né? Hermenêutica. É a interpretação deles. A interpretação é boa. Agora vamos lá. Estudando a hermenêutica das Sagradas Escrituras. E nós vamos estudar a hermenêutica da Bíblia Sagrada. A hermenêutica bíblica, aí está ali, o grego ali, Bíblia hermeneutique, ou seja, a hermenêutica das Sagradas Escrituras. Isso aqui é grego.
significa a arte de interpretar as Sagradas Escrituras. A arte é a habilidade de compreender, de interpretar, de traduzir de maneira clara livros, textos, contextos sagrados e letras. Então, na hermenêutica bíblica, quem trabalha com a hermenêutica, ele vai trazer à luz para o seu ouvinte a interpretação de textos e contextos da Bíblia. Irmão, deixa eu falar uma verdade. Às vezes nós estudamos, nós queremos uma coisa fácil, com a mão para açúcar. Ninguém quer estudar coisa difícil. Agora, nós, quando usamos a hermenêutica, nós saímos desse negócio de mamão para açúcar. Nós vamos estudar escatologia, que ninguém quer. As mensagens, que quase ninguém mexe. As raridades da Bíblia, fatores, surpresas, esses negócios todos. E uma das ferramentas para nós chegarmos a uma pesquisa avançada é a interpretação usando a hermenêutica. Só que aí, acho que isso carregou agora. A hermenêutica 7,14 começa assim: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter. Primeiro é minha parte, isso aqui eu tenho que fazer. Depois que eu faço isso, se converter seus nossos caminhos, aí vem lá. Então, aí é Deus. Primeiro é eu. O então aqui é Deus. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Primeira parte é minha, humilhar, orar, buscar, se converter é minha parte. Agora, ou então ouvir do céu, perdoar, sarar, é Deus. Então o primeiro passo é meu. Eu quero que Deus me use de forma profunda, sem fazer uma pesquisa avançada da Bíblia. Eu estou falando de técnica aqui. Mas todo cristão, ele tem que ter no teu bolso, ter na tua vida, oração, consagração, jejum, pesquisa. Você tem que ter técnica? Tem. Mas você tem que ter mais do que isso. Aí continua lá: agora estarão abertos meus olhos e atento os meus ouvidos. Depois de quê? Depois que eu se humilhar, se converter, orar, aí sim, agora estarão abertos os meus olhos. Porque é condicional, meu. As bênçãos de Deus são condicional. Se eu quero, eu tenho que correr atrás. O primeiro passo é meu. Não interessa se Deus vai dar 50 passos, 100 passos, se Deus vai me carregar no colo, o primeiro passo é meu. É eu que tenho que desejar. Aí tem aqui os textos aqui, Elias que preparou o altar para Deus mandar fogo. Preparar o altar é com Elias, mandar fogo é com Deus. Tá? Eu quero que Deus prepare o altar e manda fogo. Nunca vai haver fogo. E preparar o altar de Elias aqui não é só preparar o altar, não, meu. Ele vai organizar o que está quebrado. E reforma é pior do que você fazer do zero, tá, irmão? Reformar uma casa de 100 dias, já reformei. Você começa a mexer, já vai ter a casa velha. Você tem que arranca isso aqui, essa parede, faz outro. Os tijolos estão tudo podre. Você olha assim, em coluna, você já vê a ferragem tudo velha. Meu irmão, para quebrar uma coluna tem que abrir outra. O negócio é velho. Elias fez isso lá. Elias, ele pegou o altar que estava em ruína e reconstruiu ele. Reconstruiu. Aí depois Deus manda fogo. E não é fácil não.
né? Levanta-te, Deus fala, levanta-te e desce a casa do oleiro e falarei contigo. Primeiro eu tenho que levantar e ir para Deus falar. Ah, vem cá, fala comigo aqui, Deus. Como é que eu vou lá? Você nunca vai ouvir Deus falar com você. Levanta-te e desce e vai a casa do oleiro e lá vou falar para você, vou fazer você saber minhas palavras. Mas aonde? Lá. Aqui não, lá. Porque as coisas de Deus são condicionadas, depende de mim. Aí tem esse texto aqui. Uma coisa que muitos cristãos não sabem é isso aqui, ó. Isso aqui é a Bíblia Sagrada. Todo mundo tem acesso a essa Bíblia. Essa Bíblia aí está aberta. Mas poucas pessoas têm acesso a essas duas últimas linhas. Lê a Bíblia, macumbeiro lê e entende a história. Um professor aí, ele lê e entende a história. Agora, a linha da mensagem histórica qualquer um chega. Não precisa ser crente não. Agora, a linha da mensagem espiritual já não é fácil. Mas orando meia hora, uma hora por dia, você chega nela. Olha um monte de pregador aí, nem hora, prega aí. E os irmãos não dão glória mesmo, pula, fala línguas estranhas. Agora, tem duas linhas abaixo da linha espiritual que você não chega com 1 hora de oração. 2 horas de oração você não chega. Aqui, ó. A linha da mensagem revelada e profética. São segredos. Nessa linha você costuma ler a Bíblia, que todo mundo lê. Você vê fogo nela. Nessa linha revelada e profética, você costuma ouvir barulho quando Deus abre. Você está lendo aquela história que Deus abriu o mar? Você costuma ouvir barulho do mar se abrindo. É uma revelação. O Espírito de Deus te leva lá no cenário. Você vê até o barulho das rodas dos carros, meu irmão. Estou falando para quê? Estou falando isso é sério mesmo. Uma vez eu estava lendo o Atos dos Apóstolos, comecei a ler. Comecei a ver fogo sair da Bíblia. Assim, oh, isso é fogo mesmo. Não parava de sair fogo, não. Mas eu estava orando, né? Se você quer ter um segredo com Deus, nesse nível aqui de revelação, tem que parar de dar bom dia, boa tarde, boa noite para Deus. Tem que mergulhar na oração. Regras, né, fundamentais que o pregador precisa conhecer. Tem gente que prega, gente. Eu brigo aqui com os irmãos, mas aconteceu mesmo. O irmão abre a sua Bíblia, Mateus 25. Todo mundo ali. Ele começou a pregar Atos 2, aplicando o vale do assossego. Como é que ele fez isso? Eu não consigo fazer. Por mais ruim que eu seja para pregar, que eu queira pregar ruim, eu não consigo fazer isso. Fez uma mistura e tinha irmão que estava glória. Hoje em dia, a gente tem que entender. Eu só dou glória a Deus se eu entender. Camarada pode ser o pregador do fogo. Se eu não entender o que ele está falando, eu não dou glória a Deus. Não dou, porque eu não estou entendendo. Vou dar glória a Deus sem entender nada. Eu sou doido. Eu tenho que prestar atenção na mensagem para me glorificar, para mim, né, um raciocínio. Mas tem irmãos aí. Eu estava na igreja aí, o irmão falou umas besteiras e ei, forte! Forte? Forte mesmo, irmão, é forte. Forte de heresia, né? O pessoal falando um monte de asneira, os irmãos não prestam atenção no que o cara está falando. Tem um desses que fala até heresia, rapaz. Tem irmão que fala, joga heresia.
Agora eu sou das antigas, né? Eu sou daquele camarada das antigas, estudando Bíblia. Então, você estuda a Bíblia mesmo de verdade, você não fez. Você fica querendo ouvir alimento, querendo se alimentar espiritualmente. Você gosta de ouvir uma mensagem para se alimentar. Sai dali, 10 anos depois você está remoendo a mensagem. Então, o pregador tem que saber disso aqui, ó. A Bíblia explica ela mesma. Na Bíblia, que a Bíblia explica ela mesma. Não adianta eu querer forçar. Não adianta eu querer inventar. Existe na teologia uma matéria chamada conjectura. É boa. Desde que você não force o texto. A maioria dos camaradas que usa conjectura, ele inventa. Quer falar, quer fazer doideira demais. Porque a conjectura é uma das matérias teológicas que te ajuda, mas você tem que tomar cuidado. Porque tem conjectura aí que o camarada está usando que não bate com o texto. Estoura, o cara fica doido. É que nem ficou aí, ó. Hoje esse pregador, ele explica que ele cometeu um erro. Mas usar conjectura. Jesus, ele foi criado, né? Aquela carpinteiro. Primeira casa dele, ele está falando, ele está querendo falar de milagre. Hoje ele explica, mas na pregação ele explicou não. Apareça. Aí apareceu do nada. Essa conjectura aí não bateu. Ele está forçando demais o texto. Que Jesus vai fazer milagre, vai. Mas não em benefício dele. Jesus nunca fez milagre em benefício dele, fez para o povo. Ali ele está colocando que Jesus fez milagre para comprar uma casa. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia explica ela mesma. Só você estudar direitinho, que aquilo que você está com dúvida, lá na frente você vai entender. Não existe interpretação particular da Bíblia. Exemplo, a vida de Moisés, embora apareça em Êxodo capítulo de número 2, né? Aí capítulo 3, mas a princípio ali, a explicação com detalhe está em Atos 7. Para mim entender o que se passa com Moisés, que Êxodo não fala para nós 40 anos, só diz que ele matou o egípcio, fugiu para Midian, depois voltou, não fala data. Mas Atos revela para nós as datas: 40 anos no Egito, 40 anos no deserto de Midian e mais 40 anos com o povo. Então aqui vai explicar o que eu não entendi lá. Então a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ó, qualquer pregador ou líder religioso que interpretar um texto bíblico sem observar essa regra fundamental pode declará-lo como herege. O camarada, ele usa uma interpretação fora, com sua própria visão, isso vai dar ruim. Outra aqui, ó. Ninguém pode criar ou formar uma doutrina em cima de uma interpretação equivocada do texto sagrado. Nota: pertinente criar doutrina. Eu coloco aqui: nota pertinente a criar doutrina sem conhecer o contexto. Mateus, capítulo de número 13, 57. Criamos uma doutrina disso e não é doutrina. Isso é um exemplo raso que eu estou falando. Nós criamos uma doutrina e isso não é doutrina. O que está escrito ali? E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra senão na tua terra e na sua casa. Por que nós criamos a doutrina? Diz aqui: qualquer lugar que você for no Brasil, eles usam. Deus pode levantar um irmão aqui, ó, um jovem, uma criança, um adolescente, todo mundo vai ver. Se vai reconhecer, eu não sei. Mas todo mundo sabe quando Deus está levantando alguém numa localidade. Ninguém é bobo. Você vê uma criança cantando a unção, pregando a unção. Você, rapaz, todas as vezes esse menino está orando, rapaz, Deus está usando esse menino. Aí, por ele cantar, pregar na unção, as pessoas começam a ver. Porque quando você vira pregador? Como é que você vira pregador? Você está orando, jejuando, vai visitar uma igreja, o irmão te dá uma oportunidade para dar uma saudação. Você dá uma saudação, os irmãos recebem a saudação, aí aquela mesma igreja fala o seguinte:
Ô irmão, tem como você vir pregar num dia aqui, no culto, eu gostei da sua palavra, aí você vai e prega. A igreja recebe. Ô irmão, vai ter uma festividade aqui. Tem como você vir pregar na festividade? Te agenda para a festa. Aí você prega na festa. Aí tem um monte de congregação lá. Aí os irmãos, rapaz, você desse camarada, pega seu nome. Quando pensar que não, você está requisitado em um monte de lugar. Porque uma saudação te levou para pregar no culto normal, o culto normal te levou para a festa e a festa te levou para muitos outros lugares. É assim que acontece. Aí o que acontece? Quando o pregador, ele fica conhecido, o pregador da localidade, todo mundo está vendo. Aí tem igreja que fala assim: ô irmão, por que você não deixa o menino pregar? Porque o profeta tem honra na sua casa. Já ouviu falar isso aí? Aí nós fazemos disso uma doutrina. Eu estou vendo Deus levantar um menino que foi criado comigo. Estou vendo Deus usar ele. Só que eu não quero dar honra a ele. Aí eu vou dar honra a quem? Vou trazer um pregador lá de São Paulo. Vou colocar ele no melhor hotel, no melhor pousada daqui da região. Quanto que é o que o irmão cobrou? Cobrou barato. Quanto que é, meu irmão? R$4.000. Né? Isso é fora a passagem, a hospedagem, esse negócio todo. Aí o irmãozinho que eu conheço aqui, que Deus levantou ele, que Deus está usando mesmo, eu não dou moral, porque eu fiz doutrina desse texto aqui. O profeta não tem honra na sua pátria. Isso é errado. Jesus falou isso. Mas continua lendo para você ver. Jesus não foi honrado ainda lá. Ele vai embora. Ele foi para Cafarnaum, onde ele vai ser honrado. Então nós criamos doutrina aí, nós começamos a perder um monte de gente boa, às vezes, irmão, deixa ele ir para lá, está exaltado demais, nós falando. Mas não, é porque não está vendo que é abafar, aí fazemos doutrina de uma coisa que não é doutrina, que foi um dos erros dos nazarenos. Não podemos dizer, eu acho, eu penso, eu creio, eu afirmo que seria assim. Interpretação da Bíblia não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu creio, não é o que eu afirmo. Por isso que nós temos a hermenêutica, que é a interpretação sem achismo. Eu não posso achar nada. Quando eu leio a Bíblia ela é a força maior. Eu tenho que ser Deus. Eu posso ser pastor da igreja, meu irmão, a maior igreja do local. Mas eu tenho que ter. A regra de fé não é placa, não é usos e costumes da localidade. A regra de fé é a Bíblia, a palavra de Deus. Palavra, eu falo isso em qualquer lugar, meu irmão. E olha que tem gente que não gosta. A regra de fé para a nossa vida é a palavra de Deus. Então, pertinente àquilo que a Bíblia fala, eu sou neutro. Muito. Você defende isso? Não, defendo a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Irmão, você tem que ser radical. Defendo a Bíblia. A Bíblia fala o que desse assunto? Não tem eu achar, não tem eu pensar, não tem eu crer, não tem eu afirmar. É o que a Bíblia vai falar. Pronto, acabou. Então, quando eu coloco a Bíblia como a regra, ela própria vai interpretar ela. Não tem de outro jeito. A Bíblia, ela interpreta ela mesma. Segundo, não se pode interpretar um texto bíblico de forma isolada, hein? Tem muita gente que faz isso para criar doutrinas. Vocês lembram aqui perto de nós aqui, o senhorzinho, ele leu lá o Oséias e estava adulterando com as irmãs, porque ele interpretou que a Bíblia mandava ele adulterar, e os irmãos lá, sonso. Tinha um homem naquele lugar para mandar um couro daquele velho, e o velho estava, e os irmãos, não, está na Bíblia, né? E ele adulterando com as irmãzinhas da igreja. Aí o próprio repórter, não, está errada a sua leitura. Aí ele ficou, leia de novo.
Tem gente que, se ele na leitura está errando mesmo. Por isso que eu falei para o cristão, que é o pastor, é o anjo e demônio lá. Agora, pastor, a Bíblia fala sobre penteado no cabelo, mas fala sobre trança? Sobre não poder trançar o cabelo? As tranças naquela época eram símbolos, eles usavam, não era a trança em si, eram os símbolos que eles colocavam, né? As tiras eram representadas por Deus, mas trança não tem negócio sem não. Tem pecado isso aí não. Isso aí é um costume, depende da igreja. Tem igreja que não vai querer trança, tem igreja que vai querer trança, mas lá era por causa dos deusinhos, né? Que eles colocavam junto com a trança. Era uma representação de uns deuses lá. Mas a trança em si não é pecado não. Aqui na igreja não aceita. Aí é da localidade. Agora, biblicamente, não tem não. É que nem tem igreja que as irmãs não podem usar cinta. Cinta. Tem igreja que não pode, a irmã usar cinta. Uma vez eu fui para uma igreja, aí eu convidei uma irmã menina de Deus, eu preguei na igreja dela, o marido dela eu conheci, falei, vai ter uma festa lá, aí eu era coordenador, levei o pessoal, mas eu conheci ainda. A irmã foi com uns 5, sei lá, umas 5. Meu pastor vem cá, me chamou lá na secretaria. Quem convidou aquela mulher? Falei, eu. Você sabe que aqui não pode usar cinto? Aí você não sabia não, e eu não sabia mesmo. Já que você não sabia, vai passar. Mas na próxima, só que é gestão dele. Eu falei, pastor, nunca mais eu levei. Mas se ele me perguntasse para mim, o que você acha, o que a Bíblia fala sobre isso? Não tem nada, base nenhuma na Bíblia. Base nenhuma na Bíblia. Então vai do curso global. Agora, interpretar a Bíblia para criar doutrina onde que não tem, isso é coisa do espírito de Jezabel. Mas cinto é sinal de poderio na Bíblia, eu já li na Bíblia. Não entendi. Sinal de poder. O cinto é simbologia. Agora, literalmente não tem. O cinto lá, os profetas, é equilíbrio, tem um monte de coisa. Vai do dicionário que a senhora está lendo, aí tem desdobramento. Entendeu? Olha o gatinho aqui. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque o problema da interpretação é que surge esse monte de igreja. Hoje tem igreja aí que tem uma interpretação tão única que virou a igreja dos maconheiros. Tem igreja dos gays, rapaz. E se você for bater de frente com a liderança, eles batem o pé achando que está certo, que o povo está indo para o inferno. Eles estão conduzindo o povo para o inferno, porque a interpretação é errada. Qual é a base do Evangelho? É o amor? Não é o amor, não. É arrependimento. A base do Evangelho é arrependimento. Arrependei-vos. Né? Aí tem gente que quer mostrar um amor hoje que não tem. Então, essas interpretações erradas, o primeiro que quebrou essa regra foi o diabo. Ao conduzir Jesus, comete um erro, uma interpretação isolada de um texto bíblico. Salmo 91 está escrito. A página dele é o seguinte: o texto fora do contexto, ele leva Jesus lá e está escrito. Né? Porém, Jesus citou o contexto, que é o Deuteronômio. Ele usa um contexto para falar errado. Jesus usa um contexto, não tentará o Senhor teu Deus. Aí eu coloquei aqui, existe a mensagem bíblica, extra-bíblica e antibíblica. Então, se eu não conhecer esses 3 tipos de mensagem e a sua interpretação, eu posso estar criando uma heresia e achando que está certo. E tem muita gente que cria heresia achando que está certo, cria doutrinas achando que está certo. Antigamente as irmãs não podiam andar de bicicleta. E tinha irmã que entrava no vento. Como é que vai para a igreja? Tem igreja que as irmãs não podem usar saia longa, não, né? Tem que ser
Eles colocam até a medida, um palmo abaixo do joelho, sei lá. Ele fala de interpretação. Não, tem que ver como é que ela se comportou lá na praia, né, irmão? E na praia não é o problema. O problema é como você vai se comportar lá. Não, e na praia não tem problema nenhum. Agora, o seu comportamento lá, você vai ficar de biquíni lá, sei lá. Não, é porque ela foi mesmo. Não, aí não. Aí na praia não tem problema nenhum, não. Eu falei, já até pouco passou pra fazer um mapa aí na casa dela. Eu não preciso não. Não, mas isso aí é... Ei, eu fico olhando por que eles não adotam o costume de Paulo, que Paulo levava os discípulos para orar na praia. E ninguém vê falando isso, só vale, um monte, e na praia ninguém vai orar, mas tinha que orar. Não, mas tem igreja, eu acho que eles fazem esse Mas do negócio. jeito que a geração tá, se os irmãos iam orar na praia, meu amado, se corrompe pra lá mesmo na praia, do jeito que a geração tá hoje, não tem como. Hoje tem igreja que eles fazem retiro, né? Faz praia mais deserto, eles fazem lá, fica lá, faz churrasco, os irmãos fazem piquenique, faz tudo. Aqui nós temos o seguinte, irmão, interpretação da Bíblia, não podemos usar texto isolado. Todo texto tem o seu contexto. Se eu uso um texto fora do contexto, é um pretexto. Se todo pretexto vira uma heresia, aí é complicado. Então por isso que nós vamos ver aqui na hermenêutica. Deixa eu ver aqui, dá tempo. Que é isso aqui, ó. A arte, a habilidade de interpretar texto e contexto da Bíblia. Então a hermenêutica me ajuda a interpretar texto e contexto da Bíblia. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui, que eu já até mostrei. Vocês estão vendo quantas pernas desse elefante aqui? Tem gente que viu 5, tem gente que vê 6. 5. 5. O vazio, no meio é vazio. A sombra do vazio, a tromba dele. Isso aqui é como a gente estivesse olhando para a Bíblia. Tem gente que olha para a Bíblia assim. Olhando para ter 8, se você olhar assim, para ter 5. Mas qual é o normal do elefante ter? 4. Então a hermenêutica é isso aí. Exercer a hermenêutica bíblica, né? É como saber que só existe elefante de 4 pernas. Porém, esse ali não é 4 pernas, não. Isso aí é ilusão de ótica, é como você está enxergando. Mas... Não, mas ali você tinha que imaginar que tem a sombra, né, do aberto da perna dele. Mas por que eu coloquei isso aí? Porque a gente tem que ver o seguinte, que na interpretação da Bíblia tem muita gente que vislumbra. Tem gente que vai ver coisa que não existe. Embora muitos estudantes de Bíblia tenham visto elefante 5 ou mais pernas, tomemos cuidado, pois às vezes no que tange a Bíblia, o que pensamos não é o que vemos. Um texto ou contexto não conduz com a realidade. Então é isso aí. Mandamentos do hermenêutica. Mandamentos do hermenêutica. Do hermeneuta, né? Mandamentos do hermeneuta. Semana que vem. Porque agora não está falando. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Isso aqui nós estamos vendo o que é hermenêutica. Depois nós vamos interpretar. Nós vamos trazer um texto de interpretação à luz da hermenêutica. Nós vamos chegar em mensagem nível 5 aqui, tá? Não é para passar para vocês não, porque é complexo. Só que a mensagem com um desdobramento avançadíssimo. Então Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado, irmão, pelos irmãos.